Olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um momento de estudos. E hoje vamos tratar de nova escola. É isso mesmo, né? Um movimento importante que aconteceu aqui no Brasil. E você sabia que as ideias de John Dewey influenciaram em muito o movimento de nova escola? Aliás, esse movimento da nova escola teve inclusive a contribuição efetiva de Rui Barbosa. Sabia disso? Bom, John Dewey, né? Quem que era John Dewey? Era um filósofo norte-americano que acabou influenciando bastante a educação brasileira. Além disso tudo, né, o movimento da nova escola, esse movimento escola novista, né, conhecido dessa maneira também, ele conta com a participação efetiva de pioneiros da educação. E é sobre isso que a gente vai tratar no vídeo de hoje e vamos resolver também questões. Não esquece de deixar já o seu joinha, o seu like e colocar aqui nos comentários que assuntos que você quer ver tratados aqui no canal. Bora lá aprofundar o assunto e resolver a questão. Agorinha eu estava falando de pioneiros, né? E aí, pioneiros, o que é que esses pioneiros fizeram? Quem eram esses pioneiros, né? E aliados aí, ligados ao movimento da nova escola. Então, a gente tem os pioneiros, ó, pioneiros da educação. E os pioneiros da educação, eles têm uma ação efetiva muito grande, um marco muito grande, né? Que é um texto, né, conhecido por todos da educação, que se chama o Manifesto, ó, Manifesto dos Pioneiros. Ora, esse Manifesto dos Pioneiros, o que era? Era um documento, uma carta aberta, né, que lá nos idos de, ó, 1932, tá? Os educadores brasileiros se reuniram e escreveram esse manifesto, né? Agora, esse manifesto não foi uma mágica que saiu da cabeça de uma ou duas pessoas. Na realidade, um pouco antes do início ali da década de 1930, né? Isso é resultado de um processo, né? Então começa ali no governo de Getúlio Vargas um grupo de intelectuais envolvidos com as ideias de John Dewey, tá? Então John Dewey acabou influenciando esses intelectuais brasileiros, né? Ó, intelectuais brasileiros nesse movimento, né? Enfim, o John Dewey acaba envolvendo aí alguns intelectuais brasileiros que vão se aliar, né, e participar desse manifesto e vão escrever o Manifesto dos Pioneiros em 1932. Agora, representantes desse movimento e que signatários, né, que assinaram aí o manifesto. A gente tem importantes figuras da educação brasileira que assinaram o documento. Olha, por exemplo, Fernando de Azevedo, vou colocar aqui, ó, Fernando de Azevedo. Vocês sabiam que teve inclusive a contribuição da Cecília Meirelles nesse documento? Pensa, muita gente e de peso, né? Ó, para ficar aqui na área da educação, quem mais? Lourenço Filho. Lourenço Filho. E também ninguém nada mais, nada menos que Anísio Teixeira. Olha aí, só gente fera, né? Da educação brasileira. Isso aqui é só para falar de alguns, né? Que são os signatários aí do Manifesto dos Pioneiros. Bom, o que é importante a gente saber? Que tem aí o peso, né, desses representantes todos, mas esse movimento, né, esse movimento da Escola Nova, ele surge no Brasil numa época de grandes transformações políticas, sociais e também econômicas, né, especialmente que foram ocasionadas pelo movimento de industrialização, pelo movimento de urbanização dos grandes centros
do Brasil. E isso acabou provocando uma mudança radical na intelectualidade brasileira. Ou seja, representava essa época o pensamento liberal. Ou seja, pensamento liberal estava chegando aí no Brasil nessa ocasião. A ideia central do movimento da Escola Nova, né, ele pede uma educação que represente aí fortemente uma sociedade democrática na Constituição da Cidadania. E isso representa muito o pensamento de John Dewey, porque John Dewey era um democrata americano. Então, ele é essa influência fortemente que ele vai contribuir, né? Ele estava buscando, né, uma sociedade democrata. Ora, uma sociedade democrata é uma sociedade inclusiva, é uma sociedade aberta a todos, né? Portanto, esbarra aí na Constituição da Cidadania de uma forma plena, né? Então, também, outra palavra-chave que a gente pode aliar aí a DIL e esse movimento todo é a cidadania, certo? Aliás, a esse respeito, né, o John Dewey, ele tem um entendimento de que a escola não tem que preparar para a vida, porque ele fala assim, ora, a escola já é a vida, como que ela vai preparar a pessoa para a vida? Já é o exercício da própria vida das pessoas, né? Então, esse é o entendimento desse movimento todo, né? Dessa forma toda, né, a educação ela vai ter um eixo central, né, uma mola mestra, que é a vida, a experiência de vida, ou seja, a aprendizagem prática também, né? Aquilo que se vive, aquilo que se pratica é também objeto de aprendizagem nas escolas. Então, John Dewey, né, vai colocar muita importância à aprendizagem de maneira prática, né? É o exercício, é o fazer, é o procedimento. Ele vai também atribuir importância ao mundo do trabalho, exatamente porque ele está tratando de algo prático. E não é à toa, né, que esse movimento todo da nova escola, ele alia aí dois aspectos extremamente importantes. O ensino primário e atividades práticas do mundo do trabalho, né? Então ele vai aliar uma coisa à outra, porque afinal de contas faz tudo parte da vida das pessoas. Então a escola ganha importância no sentido de que ela vai proporcionar uma reconstrução de experiências dos estudantes, né, e aprendizagem ao longo da vida desses estudantes. Nesse sentido todo, né, nessa linha de pensamento, o John Dewey entende a escola como uma instituição que vai assegurar a democracia, que vai assegurar o exercício da cidadania, uma vez que a escola vai igualar as oportunidades. Sabe, direitos e deveres, né? A gente está falando aí de democracia, de uma sociedade inclusiva. Essas são as ideias principais de John Dewey que vão refletir no movimento Nova Escola e no Manifesto dos Pioneiros, que foi redigido aqui no Brasil. Bom, vamos falar agora, né, de Manifesto dos Pioneiros. Afinal de contas, a gente está tratando aí de nova escola, né, desse movimento e também do resultado desse movimento todo, né, que foi essa carta aberta, que foi a escrita aí deste Manifesto dos Pioneiros. E ele vai representar o ideário da nova escola e ele pressupõe alguns princípios. A gente vai colocar aqui algumas palavras-chave a respeito dos manifestos dos pioneiros para você poder associar e se lembrar disso na hora da prova, né? Então, Manifesto dos Pioneiros é um manifesto
que tem por princípio entender aí o processo de aprendizagem a partir das necessidades dos estudantes. Então, um dos aspectos extremamente importantes, né, do manifesto é a centralidade da aprendizagem a partir das necessidades dos estudantes. Ou seja, o professor deixa de ser o foco das atenções, né? Então, o importante nesse processo de ensino-aprendizagem passa a ser o estudante, passa a ser o aluno. Então, esse processo de ensino-aprendizagem tem que olhar para as necessidades dos estudantes para poder atendê-las, né? E atendendo às necessidades dos estudantes, proporcionar aprendizagem. Nesse sentido, fica claro que o Manifesto dos Pioneiros, ele pensa e considera uma atenção especial à individualidade, ele trata também da individualidade dos estudantes, de cada aluno, né? De cada um em especial, porque cada um é especial, é diferente, e é por isso que é um manifesto, é um documento também, né, que respeita a diversidade. A diversidade é respeitada na sua integralidade. O documento também considera a integração da aprendizagem escolar com conceitos sociais importantes, ou seja, ele vai aliar o ensino na escola com o que está acontecendo na sociedade, com o que está acontecendo no mundo vivido, né? no mundo real dos estudantes, dos professores, enfim, o que acontece na vida. Bom, outra coisa, o Manifesto dos Pioneiros, ele incentiva a reflexão, a observação, que vai levar e também incentiva muito, né, o desenvolvimento do pensamento, pensamento crítico, né? Porque se você está pensando aí numa sociedade democrata, numa sociedade inclusiva, numa sociedade que respeita a individualidade e a diversidade, está entendendo que tem que haver o desenvolvimento de pensamento crítico, valorizando o quê? Experiências pessoais dos estudantes. Valorizando experiências pessoais. Ou seja, o estudante passa a ter importância nesse processo de ensino e aprendizagem. Está se preparando os estudantes, né, para um mundo dinâmico, para um mundo em transformações constantes, para um mundo que está se transformando e mudando constantemente e muito rapidamente, né? Outra coisa extremamente relevante do Manifesto dos Pioneiros, que é uma palavra-chave também para você gravar aí, é o quê? A integração. Ele vai integrar vários aspectos humanos, né? Ele vai integrar os aspectos racionais, emocionais e físicos. Ou seja, essas experiências todas, né? Há que se considerar especialmente a integração, né? E a formação integral, né? Essa integração que vai levar ao que hoje a BNCC trata de educação integral nas variadas dimensões, né? Aspectos humanos, emocionais, cognitivos, físicos, sociais, culturais, mas naquela época, né, era a integração de aspectos humanos no sentido do racional, né, do cognitivo, do emocional e também do físico. É uma época, né, que o manifesto vai representar também e a aspiração por uma educação. Isso foi um lema muito grande dos pioneiros, tá? Isso também é extremamente importante você gravar, que era uma educação ampla, geral, né, democrática, olha, uma educação. Eles pressupunham, né, e lutavam para uma educação democrática, uma educação
gratuita, tá? Escola pública gratuita e escola laica, ou seja, sem preceitos religiosos. Ou seja, né? Se a gente for resumir aí em poucas palavras, a gente pode entender que o Manifesto dos Pioneiros ele pedia uma escola que garantisse uma educação para todos. O foco era o quê? A diminuição das distâncias sociais que há na nossa sociedade e também o que ele pressupunha? A valorização das aptidões e características pessoais de cada estudante. Além disso, eles queriam também uma reforma no ensino tradicional, né? Mudar aí o ensino tradicional, porque eles acreditavam que a educação poderia estimular a aprendizagem e que proporcionasse mais igualdade entre as pessoas. Vamos lá resolver a questão e ver como é que isso cai na prova? Nossa primeira questão, olha, é de 2021, da banca Omni, Prefeitura de Lençóis Paulista, São Paulo, professor do Ensino Fundamental 1. O movimento que valorizou a autoformação e a atividade espontânea da criança, uma educação que fosse instigadora da mudança social. Ó, estava promovendo, né, ou querendo, intencionando a mudança social. O contexto acima refere-se ao, então está perguntando qual é o movimento, né, que tem por base promover aí a mudança social, mas que valoriza também a autoformação e a atividade espontânea dos estudantes, né? Como alternativas, pensamento socialista, escolanovista, positivista e anti-autoritário. Vou dar uns minutinhos aí para você pensar. E aí, já considerou a resposta correta? Vamos lá? Vamos conversar a respeito das alternativas que estão propostas aí, né? Olha só, pensamento socialista. O pensamento socialista ele está procurando o princípio da igualdade, né? Se eu estou procurando o princípio da igualdade, eu não estou considerando e nem valorizando a autoformação e atividade espontânea dos estudantes. Então, o pensamento socialista não pode ser, né? Porque ele está procurando aqui a igualdade, né? Ó, igualdade. Então, não é a nossa alternativa, né? Porque uma educação que fosse instigadora de uma mudança social, ela não vai considerar igualdade, mas a diversidade, né? Porque se eu quero uma mudança social, eu não vou querer todo mundo igual. Bem, aí a gente tem o movimento, né, o pensamento escolanovista, que é o que a gente viu até agora. E sim, isso se encaixa, né? É um movimento que valoriza a autoformação dos estudantes, que valoriza a atividade prática, a atividade espontânea dos estudantes, né, das crianças, nessa educação, né, instigadora de mudanças sociais, que provocassem aí mudanças que pela educação transformar a sociedade. Então, é a nossa alternativa correta, alternativa B. Mas olha, pensamento positivista. Pensamento positivista considera que só os conhecimentos científicos são válidos e são os verdadeiros, né? Então, o pensamento positivista está considerando ali só os conhecimentos científicos, certo? Científicos como válidos e como verdadeiros, o que cai por terra também, né? Porque se eu estou pensando numa atividade espontânea, se eu estou pensando numa autoformação, eu estou considerando aí possibilidades outras, inclusive conhecimentos do senso comum, né? Então, não pode ser o pensamento positivista, não pode representar esse pensamento. E o pensamento anti-autoritário, né? Bem, num pensamento anti-autoritário, se eu estou pensando no anti-autoritarismo, eu estou considerando que não há nenhuma pressão sobre ninguém, né, para se manter aí uma pessoa, vamos dizer assim, considerada, né,
respeitada. E não é isso que a escola apregoa, né? Não é isso que o movimento da escola nova vai considerar. Não é liberdade total e restrita, mas considerando as diferenças, considerando o conhecimento historicamente acumulado, que essas questões devem e precisam ser trabalhadas na escola como agentes de mudanças, né, de transformações sociais. Portanto, eu tenho certeza que você gabaritou comigo, porque estava prestando atenção no vídeo. Nossa primeira questão, alternativa B. Bora lá resolver mais questões? Vamos lá? Questão número 2, 2021, Banca Unilavras da Prefeitura de Cláudio, lá em Minas Gerais, para professor 1, né? Professor de anos iniciais. Ó, o fim da década de 1950 e início da década de 1960 foi marcado por uma grande mobilização social em torno da educação de adultos, né? Educação de jovens e adultos. Foi realmente um boom, porque era uma preocupação muito grande, um nível altíssimo de adultos analfabetos. Foram movimentos sociais criados nesse período e influenciados pela pedagogia freiriana, exceto, bom, pedagogia freiriana, a gente está falando aqui de Paulo Freire, né? E a gente está falando aqui de educação de jovens e adultos, né? A EJA com o pensamento de Paulo Freire, exceto. Estamos procurando a alternativa errada. Vamos lá? Bom, alternativas, né? Então, qual era esse movimento, né? Qual não era, né? O movimento preocupado aí com a educação de jovens e adultos. Olha, movimento de educação de base. Movimento de educação de base. Educação de base, estou falando aqui de alfabetização, né? Ó, alfabetização. Base é a alfabetização, é o início de tudo. Então, isso tem a ver com o pensamento de Paulo Freire, tem a ver com a pedagogia freiriana, com a educação de jovens e adultos. Isso aqui está correto, não pode ser a nossa alternativa. B. Centros populares de cultura. Olha, se eu estou falando de um centro, né, de uma atividade, de uma organização popular, e eu estou falando de cultura, igualmente eu estou falando do pensamento de Paulo Freire, tá? Que vai respeitar os centros culturais, que vai respeitar as organizações de bairro, que vai respeitar os sindicatos, enfim, estou falando destas questões todas, portanto, isso também está correto. C. Campanha de pé no chão também se aprende. Olha, se eu estou com o pé no chão, eu estou falando de uma categoria, eu estou falando de EJA, estou falando de uma população extremamente carente socialmente, financeiramente, né? Estou falando de proletariado, né? Ó, proletariado, porque jamais a elite vai estar com o pé no chão, né? E se eles também aprendem, eu estou principalmente falando de Paulo Freire. Então, isso aqui também está correto. D. Fundação Educar. Vou deixar aí para você pensar. E movimento Nova Escola. Ora, movimento Nova Escola, ele considerava o quê? A individualidade, considerava o quê? Olhar para a diversidade, considerava o que mais? Pensar a educação a partir das necessidades e do olhar do estudante. Pensava também a educação como meio de transformação social, ou seja, também pensamentos comungados por Paulo Freire, né? Por uma pedagogia freiriana. Portanto, isso aqui também está concordando, né, com o pensamento de Paulo Freire. Portanto, a nossa alternativa errada só pode ser mesmo a Fundação Educar,
que é, inclusive, uma fundação que foi criada recentemente, né? E não à época e influenciada diretamente pela pedagogia freiriana, né? Não é um movimento social, mas uma organização. Portanto, nossa alternativa correta é a alternativa D. Bora lá fazer mais uma? Essa aqui estava meio capciosa, né? Mas você percebeu como é que a gente chegou na alternativa correta? A gente foi por eliminação. Fomos colocando, né, e ponderando todas as alternativas que estavam corretas, de acordo com o pensamento de Paulo Freire. A única alternativa equivocada, a única errada, a única exceção era a mesma alternativa D. Vamos lá resolver mais uma? Terceira questão. 2022. Opa, deixa eu pegar aqui, ó. 2022, Banca CESP, Sebrasp, Prefeitura de Joinville, Santa Catarina, professor de educação infantil. Acerca da história do pensamento pedagógico brasileiro, assinale a opção correta. Quais são as alternativas, né? A formação secundária era menos valorizada no Estado Novo. B, o ensino primário era organizado em séries e classes na escola do período imperial. C. A reforma educacional de 71 separou os cursos primário e ginasial em dois níveis de instrução. D. A escola nova propôs a articulação entre o ensino primário e o profissional. E. A qualificação de profissionais generalistas para lecionar no ensino secundário ganhou importância com os escolanovistas. Vou dar aí uns minutinhos para você responder. E aí, de acordo com o vídeo de hoje, de acordo com o que a gente está tratando no tema de hoje, qual é a alternativa que você assinalou como correta? Bom, tenho certeza absoluta que foi a alternativa D, não é? Mas vamos analisar cada uma? Olha só, a formação secundária era menos valorizada no Estado Novo. Olha, não era, nem mais nem menos. O Estado Novo tem outras considerações a respeito da educação e ele teve um foco muito grande no ensino secundário, né? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Bom, B. O ensino primário era organizado em séries e classes. Ok, até aí tudo bem, né? O ensino primário sempre foi organizado em séries e classes, mas no período imperial, Brasil imperial, claro que não, né? Eram ali aquelas classes multisseriadas, né? Então, não era por séries e classes. A reforma educacional de 71 separou os cursos primário e ginasial em dois níveis de instrução. Justo pelo contrário, foi exatamente a época em que se uniu e não separou o primário do ginasial. D. A escola nova propôs a articulação entre o primário e o profissional. Sim, porque já estava aliando ali as questões de ordem prática, questões de ordem laboral, preparando para o trabalho. Então, sim, é a nossa alternativa correta, né? E, inclusive, de acordo com o vídeo que a gente está tratando hoje, que é da escola nova. E a qualificação de profissionais generalistas, ou seja, aqueles professores multidisciplinares, né? Os polivalentes, os professores dos anos iniciais que ministram todas as disciplinas para lecionar no ensino secundário, que está exigindo aí as disciplinas separadamente, né? Ganhou importância? Claro que não ganhou importância, né? Porque no ensino secundário a qualificação é muito importante, né? Em cada uma das áreas do conhecimento, em cada uma das disciplinas. Portanto, eu tenho certeza que você gabaritou aqui comigo, apondo corretamente a alternativa D. Tudo bem? Vamos lá terminar e fazer mais uma última questão?
Quarta e última questão, 2016, banca IDH-Tec, Prefeitura de Itaquitinga, lá em Pernambuco. Prova para pedagogo. A educação está vinculada a cada época a uma visão de homem e de sociedade. Beleza. O movimento Nova Escola teve suas ideias representadas no Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, lançado em 32, propondo que, ou seja, o que é que o manifesto pensava e propunha para a educação. Alternativas, vamos lá. A. Para uma educação de qualidade social, os empresários deveriam investir mais nas escolas públicas. B. O centro do processo educativo seria o docente, uma vez que este era detentor do conhecimento. C. A educação é um direito social de cada indivíduo e, por isso, essencialmente pública. D. O indivíduo é o centro do processo educativo, partindo-se de uma doutrina de individualismo libertário. E. O ensino fundamental deveria ser técnico e profissionalizante. Vou te dar aí uns minutinhos para responder. E aí, pensou? Chegou na alternativa correta? Vamos lá, uma por uma? Ó, para uma educação de qualidade social, os empresários deveriam investir mais nas escolas públicas? Bem, os empresários, eles investiam de acordo com a cobrança do salário e educação. E eles não teriam, isso não era um pressuposto do manifesto, isso não estava na carta aberta que os educadores, os pioneiros da educação propuseram, não estavam querendo que os empresários investissem mais na educação pública, Então, essa aqui não é a nossa alternativa, até porque em momento algum a gente falou aí de empresário, tá? B, o centro do processo educativo seria o docente? Claro que não, Os manifestos pioneiros, o movimento da escola nova, está pensando que o centro do processo de ensino e aprendizagem tem que ser o estudante, E não o professor, tá? C. A educação é um direito social de cada um, é um direito de cada um. E isso pressupõe uma educação pública. O que eles estavam apregoando? Não era uma educação democrática, uma escola laica, gratuita, Uma escola pública, gratuita e aberta a todos? Então, sim, característica, da nova escola, o que representa aí as ideias do manifesto dos pioneiros. Mas vamos ver as outras? O indivíduo é o centro do processo educativo, partindo-se de uma doutrina de individualismo libertário, ou seja, estou pensando aí só no indivíduo, em favorecer a cada um especificamente? Não. O manifesto, ele pensa sim em colocar o centro das atenções no estudante, no alunado, mas não é a sua individualidade que tem que prevalecer sobre as demais, Não é um individualismo libertário, não é isto que o movimento da Escola Nova, traduzido e representado pelo Manifesto dos Pioneiros, está apregoando. E o ensino fundamental deveria ser técnico e profissionalizante, quer dizer, o fundamental é oferecer ensino técnico e profissionalizante, quer dizer, só para o mundo do trabalho? Não era só para o mundo do trabalho, Então, não é o fundamental, ele estava pensando ali, cuidado, porque aqui podia ficar aí uma pegadinha, para quem não estudou, porque naquela época não se falava de ensino fundamental, mas falava-se de ensino primário, tá? O ensino primário, sim,
A escola nova, o movimento da escola nova queria aliar o primário a algumas questões práticas, né? Algumas questões que levassem aí ao mundo do trabalho. Belezinha? Tudo bem? Vamos ficando por aqui. A nossa alternativa correta que você gabaritou, com certeza, foi a alternativa C, né? Por hoje é isso que a gente tinha. Você não vai deixar de dar o seu joinha, deixar o seu like aqui nesse vídeo e colocar aqui nos comentários o assunto que você quer ver aqui nos próximos vídeos para a gente poder abordar e estudar bastante a respeito de educação. Belezinha? Um beijo grande e até o próximo vídeo!